Então, boa noite, pessoal. Boa Estamos noite. reunidos mais uma sexta-feira, né? E sexta-feira de carnaval, podemos dizer assim. E, enfim, como a Cris disse, né? A gente sabe que estamos passando por alguns momentos complicados, né? Na política mundial. Enfim, acho que todo mundo está ciente das notícias. Acho que a gente pode, inclusive, deixar aí os bons fluidos, né? Que compartilharemos aqui emanados, né, tendo em vista a guerra que está acontecendo, né, o ataque, na verdade, que está acontecendo da Rússia na Ucrânia, e para todos aqueles que têm o poder, né, que controlam as armas, o poder, e aqueles que estão sofrendo também, né, os inocentes. Sejam abençoados. Podemos tê-los em mente enquanto estamos aqui compartilhando esses bons fluidos. Vou compartilhar aqui a tela. Hoje a gente continua a evocação do Sr. Cardon, e a gente tinha parado na questão 6, né? A gente leu na semana passada. Muito interessante, né? A gente, apesar de ser, né, nesse caso, uma evocação um pouquinho mais longa, mas a gente conseguiu se deter bem em algumas questões, né? Falando, inclusive, sobre como ele se encontrava ali, né, no plano espiritual, depois do seu desencarne. E, enfim, acho que foi muito produtivo. E a gente continua hoje a partir da questão 7. Hoje o João não está aqui conosco. Quem poderia ler para a gente? Você quer ler, Marleninha? Eu leio, porque eu acho que para os outros vocês são um pouco difíceis. Tá ótimo. Você quiser você vai ler aí no... Eu vou ler no livro. Tá ótimo. Eu acho melhor. Beleza. Então tá. O item 7, né? Nesse momento, sentis os laços que vos prendiam ao corpo? A resposta: sem dúvida. O espírito tem um laço difícil de desatar, fazendo-se necessário o último estremecimento da carne para que retorne à sua vida natural. Então, essa é a questão 7. Pode continuar? Na 8. Como se explica durante a vossa morte aparente, né? Porque ele tinha morrido, mas voltou, né? Só para lembrar aí. Como se explica durante a vossa morte aparente, no curso de alguns minutos, que o vosso espírito pudesse desprender-se instantaneamente e sem dificuldade, ao passo que a morte real foi seguida por uma perturbação de alguns dias? Aí a resposta. No primeiro caso, subsistindo mais que no segundo, os laços entre as almas e o corpo... Não é a resposta, não. É a continuação ainda da pergunta. No primeiro caso, subsistindo mais que no segundo, os laços entre a alma e o corpo, parece-nos que o desprendimento deveria ser mais lento, e deu-se justamente o contrário. Agora que vem a resposta. Muitas vezes fizestes a evocação de um espírito encarnado e recebestes respostas reais. Eu estava na situação desses espíritos. Deus me chamava e seus servidores me tinham dito: vem. Obedeci e agradeço a ele pela graça especial que se dignou fazer-me. Pude ver a infinitude de sua grandeza e dela me dar conta. Agradeço a vós por me terdes permitido, antes da morte real, ensinar aos meus, a fim de que tenham boas e justas encarnações. Não. Pode parar aí. Pode parar? Vamos conversar sobre essas duas. Uhum. Primeiro a 7, né? Que Kardec, porque a Marleninha lembrou bem, né? É bom esclarecer, às vezes tem algum amigo que não estava na semana passada, mas em específico esse espírito, né? Ocorreu algo extraordinário, a gente pode chamar assim, raro de se ver, que basicamente ele estava ali, já pressentia há algum tempo a sua morte, vinha tendo durante os meses que sabia, porque ele era médico, né? Então ele sabia da doença que ele sofria e sabia que a doença era incurável. Posto isto, ele caiu, né, infelizmente, em uma melancolia durante os meses que ele sabia que restavam a ele ali de vida. Mas em algum momento ele próprio já pressentia a sua morte, já dava a sua morte como certa em algum mês. Ele até chegou a dizer o dia. E aí no dia da morte, o que acontece? Ele estava ali, né, no leito de morte, prestes a morrer, a família se reúne ao entorno dele, e por algum momento parece que ele foi embora, né? Parece que ele desencarnou. Só que aí passa alguns instantes e ele volta.
e ele volta e deixa uma mensagem assim, belíssima para os filhos, para a família em geral, né? E, enfim, assim, é belíssimo, a gente leu na semana passada, né, o que ele diz, e é muito interessante porque, vindo de um homem como ele era, né, ele próprio diz isso. Por mais que a mensagem tenha sido tão bela, a mensagem instrutiva, uma mensagem encorajadora para os filhos, para a esposa, para a mãe, por mais que tenha sido uma mensagem tão bela, ele, como homem, né, enquanto vivo, ele não era uma pessoa que compartilhava desses ideais. Era uma pessoa materialista, era uma pessoa que ainda possuía os seus vícios, era muito descrente, etc. Ele próprio cita isso. E por causa disso, inclusive, ele não pôde gozar da felicidade que ele dá, que ele diz, né, que ele narra na comunicação que ele dá ali, prestes a morrer. Então, o que acontece, basicamente, foi que ele teve um momento de emancipação da alma, como chama Kardec. Então, o espírito ele se desprendeu por algum momento, pôde visitar regiões longínquas da Terra, viu coisas incríveis, e aquilo o chamou bastante atenção. Então, ele viu, ouviu coisas, e voltou e pôde deixar uma mensagem de encorajamento para os filhos, o que com certeza teve uma consequência muito positiva na alma deles. E aí, por isso que a Kardec pergunta, né? Naquele momento, sentis os laços que vos uniam ao vosso corpo, né? No momento em que ele teve a emancipação, né? Antes dele morrer, ele fala, sem dúvida, o espírito tem um laço difícil de romper, ele precisa do último estremecimento da carne para voltar à sua vida natural. Então, ele não tinha morrido de fato. Foi, inclusive, o que a gente falou na semana passada, e na sexta pergunta, eu me lembro de ter destacado, inclusive, isso, porque a Kardec pergunta, você morreu 2 vezes, então, né? Foi isso que aconteceu, você morreu e voltou? E ele diz sim e não, né? Porque, claramente, ele, no estado em que se encontrava, o conhecimento que ele tinha do fenômeno que tinha ocorrido com ele era um conhecimento limitado. Então, ele deu a visão dele, a forma que ele enxergava o que aconteceu com ele. Então, para ele, naquele momento, parecia que ele tinha morrido voltado. Por quê? Porque ele nunca tinha experimentado aquilo. Então, por alguns momentos, ele viveu a vida do espírito, por mais que estivesse encarnado, tal como alguém que passa por um estado sonambúlico e tem essa possibilidade de emancipar a alma, ir a outros lugares, e etc. Então, basicamente, é um prelúdio da vida do espírito quem passa por uma situação como essa, e por isso deu a impressão nele de que ele havia morrido e voltado. Quando nós, espíritas, sabemos, né, que de fato não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que ele teve um momento de emancipação. Depois ele voltou e aí ele desencarnou de fato. E aí, por isso que a Kardec pergunta se ele sentia os laços que ligavam ele ao corpo ainda. Ele diz sim, como natural que seja assim, porque ele não tinha desencarnado de fato. Então, os laços só se rompem quando a vida cessa mesmo. E aí, quando esses laços se rompem, nós sabemos muito bem que não tem volta, né? Então, o espírito não pode voltar para um corpo que já está morto. Enfim, o Kardec faz essa pergunta que é muito interessante, porque aqui o Kardec está colocando a prova, de fato, mostrando que ele estava vivo, que ele estava encarnado. Porque o espírito encarnado, naturalmente, ele tem o laço que liga ele ao corpo, que é o perispírito, a gente sabe disso. E aí o Kardec pergunta para ele, né? Isso é muito interessante, porque ele passou, naturalmente, todos nós sabemos, tem um processo de perturbação pós a morte, e ele passou por um processo mais longo de perturbação, entre aspas, né? Porque no primeiro caso ele não passa pelo processo de perturbação porque ele não desencarnou. Ele está emancipado. Ele não está desencarnado. Então não tem processo de perturbação. Mas o Kardec está usando aí de uma lógica, ele tá levando simplesmente na lógica que o espírito colocou, né? Porque na visão do espírito ele tinha sim desencarnado. Por isso ele diz sim e não. Então ele está colocando na lógica dele. Mas como assim? Se você desencarnou da primeira vez e depois voltou, por que da primeira vez foi mais tranquilo, né? Foi rápido e você não teve perturbação, você se desprendeu, foi tranquilo, você viu e voltou. E da segunda vez você passou por alguns dias, por alguns momentos de perturbação. E ele fala, né? Ele dá o exemplo, inclusive, de um espírito, de evocação de um espírito vivo. Kardec frequentemente fazia isso, pessoal. Inclusive com membros da Sociedade Espírita de Paris. Ele evocava membros da Sociedade Espírita de Paris. No caso, nessas situações, os membros não participavam da reunião fisicamente. Então, os membros já sabiam que seriam evocados, né? De antes. E eles eram evocados ali e iam vivos, né? O espírito ia, se desprendia do corpo, ia até ali e dava comunicações muitas vezes mais lúcidas, né, do que o espírito encarnado preso ao corpo, porque por mais que ainda ligado com a matéria, o espírito ele tem mais lucidez só pelo fato de não estar ali preso naquele momento ao corpo, ele está emancipado, então ele tem mais lucidez, menos do que um espírito desencarnado, mas mais lucidez do que um espírito preso ao corpo,
como nós aqui nesse momento, por exemplo. Então, por isso que ele fala, né? Muitas vezes vocês evocam espíritos encarnados e eles vêm se comunicar de bom grado, dão belas comunicações corretas, e é natural que assim se dê, porque está de emancipação, como a gente disse. Então, aqui ele tá podendo entender um pouco mais, e o próprio Kardec está esclarecendo isso para nós, nas entrelinhas, que ele não tinha desencarnado a primeira vez. O que aconteceu foi basicamente como o que acontece quando você evoca um espírito. Ele sai do corpo, vê alguma coisa, e volta. E foi isso que aconteceu, né? Uma emancipação. Que a gente esclareceu aqui. No segundo caso, ele desencarnou de fato. E o desencarne ele tem, por consequência natural, um período de perturbação mais rápido ou mais longo. E isso vai depender do tipo de vida que o espírito levou, como a gente bem estudou, inclusive, na primeira parte do livro. E aí, eu acho interessante que ele agradece, né? Obrigado a vós que me permitistes, antes da morte real, ensinar aos meus para que eles sejam boas e justas encarnações. Então, ele agradece aos espíritos e a Deus pelo fato de que ele pôde, né, um pouco antes de desencarnar, voltar e deixar claro aqueles pontos que são fundamentais. Inclusive, o que a gente falou na semana passada, né? Se tem alguma coisa que você pode falar antes de desencarnar, vai ser basicamente o que ele disse, né? Que é dizer, olha, perdoem, ajudem aqueles que precisam, vivam conforme a caridade, etc. Ele dá até um conselho específico para a esposa, para que ela perdoasse a dívida de um rapaz, que não o cobrasse e tal. E, enfim, ele dá esses conselhos que são muito necessários para a vida humana. E, obviamente, ele seria muito grato por isso, porque o espírito desencarnado ele tem mais essa lucidez, ele percebe o que é fundamental para a vida do homem. E saber que ele desencarnou e pôde, bem no seu último momento, deixar o que é de mais fundamental para a vida humana, para aqueles que ele ama, isso daí não tem um preço, né? É impagável, como se diz. Então, muito belo. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa sobre essas duas primeiras perguntas? Eu vi que a Lucélia comentou aqui no chat. Ô Vitor, eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu estou em dúvida agora. Kardec fala que os laços se rompem, porque eu já li, agora eu não lembro se é em Kardec, a minha dúvida é essa, se é em Emmanuel, se é em André Luiz ou se é em Kardec. Os laços não se rompem, eles se desatam. Agora eu queria que você me respondesse isso. O Kardec fala que eles se rompem? É uma questão muito específica, eu não tenho certeza qual é o termo que ele se usa, mas, salvo engano, ele se utiliza de rompimento, sim, várias vezes, inclusive. Mas, assim, eu penso particularmente, né, os próprios espíritos dizem isso, olha, se preocupem com o fundo, nós nos preocupamos com o fundo e vocês se preocupam com a forma, né? Porque para nós a forma não é tão importante quanto para vocês. Porque é necessário que vocês humanos se entendam, né? Se entendam com a língua falada, diferente do espírito que conversa pelo pensamento. Então, nós que temos que nos preocupar com essa forma. Então, acho que, independente, né, de qual termo seja utilizado, acho que eles estão dizendo muito bem, né? A Lucélia perguntou que laços, Ana. No caso, ela está falando sobre os laços que ligam o espírito ao corpo, né? Isso, Vitor. Os laços que ligam o espírito ao corpo. Isso. Agora, eu estou nessa dúvida. Para mim é importante isso aí. Eu vou pegar aqui no livro do Espírito, já abrir aqui, para a gente ver. Acho que é no livro dos Espíritos. Eu não sei o termo exato, mas ele vai desatando molécula a molécula. Vê se você acha aí, Vitor. Eu também não sei. De cor, assim, não sei. Parece que é desatar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Acho que eu achei a pergunta que a Ana fez. 755, ó. Mandei aqui no chat para todo mundo ver. Kardec pergunta, a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Os espíritos respondem, não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, ou seja, a vida e a morte, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Ó, interessante. Ó, desatam, eu até que... Tá. Por isso que eu falei assim, gente, agora
Eu estou perguntando, não é para provocar, não. É Não, mas porque eu tá. estava na dúvida mesmo. E É, é importante isso aí. Isso aí é importantíssimo. Não é questão de forma, não é questão de entender pelas palavras. Não é. É importante isso aí. Muito importante. sim, não, para nós aqui, principalmente, é muito importante. A Lucélia perguntou, né, qual a diferença? Especificamente aqui nessa pergunta, Lucélia, o que a gente pode entender qual a diferença dos laços se desatarem e não se quebrarem, né, não se romperem bruscamente? É que, como o próprio Espírito diz, né, os Espíritos dizem, ele está se desatando aos poucos, né, porque a ideia de rompimento, de quebra, ela traz essa ideia brusca, né, do rompimento brusco. Houve uma quebra. Né, quando a gente pensa, houve uma quebra, foi, né, instantâneo. Quando há, por exemplo, a quebra de um osso é instantâneo. Já esse desatar, ele é aos poucos, né? Quando a gente desata uma coisa é mais gradual. Então, acho que traz exatamente essa ideia de gradual, né? E gradualidade, isso daí é essencial, como a Ana disse, é para nós, por mais que para os espíritos não seja tão importante, né? Porque eles entendem o que eles querem passar, nós que temos que nos resolver com essas questões da forma das palavras, para nós é importante, porque tem uma diferença muito grande. Né? Mas, inclusive, isso daí cabe, né? Eu acho que nós não precisamos nos deter nesse momento, mas o próprio Kardec e os espíritos, eles usam o termo rompimento também, em outras partes da sua obra. Mas aí tem que pegar o contexto, a gente entender o que eles querem dizer com rompimento, né? Para também fazer aí um apanhado do geral para compreender melhor. Mas aqui nesse caso específico dessa pergunta, o termo desatar, ele explica muito bem como que ocorre esse processo de desencarne, né? Que não vai ser uma brusca transição. Mas em outras partes da obra, eu até joguei aqui no Kardec só para ter uma noção, eles usam no contexto do desencarne também o termo rompimento. Mas aí, como eu disse, né, vai depender do contexto e tal. Acho que não convém que O continue. que eu quero saber é onde é que ele usa o termo rompimento. Então, por isso que eu disse, eu acho que é uma questão interessante para a gente pegar e olhar, né, especificamente, e ver o contexto, o que ele quer dizer com rompimento, o que eles querem dizer com rompimento, em contextos específicos, e qual seria, né, nesse contexto, a diferença de usar rompimento para desatar. Mas aí eu acho que, nesse momento, não cabe para nós nos determos nisso, porque assim, isso, obviamente, vai levar um tempo, né, para a gente apanhar os textos, ler eles em completude, para a gente poder analisar. Mas fica aí, Ana, se você se pegar aí para ler sobre isso, inclusive pretendo também dar uma lida e ler, eu até olhei aqui no Kardec, tem bastante texto que eles usam o termo rompimento, para dar uma olhada como é que funciona, né, qual é essa diferença. Eu nunca tinha me atentado sobre isso, muito interessante que a Ana trouxe à tona para nós. São esses detalhes, assim, que mudam a nossa compreensão, né? Que mudam o nosso entendimento. Isso é muito importante. Enfim, alguém quer comentar? Obrigada, Vitor. Muito obrigada. A gente agradece, Ana. Pelo texto dá a impressão que mesmo quando a morte é violenta, né, ele não fala em rompimento, né, ele fala em desfazer os laços, né. Então, mas eu isso que ia eu pensei. comentar sobre isso, assim, não Não é? sei. Eu fiquei pensando também, se é uma morte violenta, súbita, no acidente, como será? É uma especulação que eu vou fazer. Eu ia falar exatamente sobre isso aí. Quando a pessoa está doente, né, principalmente aquelas doenças que já vão encaminhando mesmo para o desempenho, isso vai acontecendo naturalmente. Esses laços vão se desatando naturalmente. Quando é uma morte súbita, por exemplo, um jovem desencarna num acidente, eu penso que é mais assim. Né? Pode ver que o causa mais, assim, não é dor, né? Não é dor. Causa mais estranhamento, né, para o espírito. Porque no momento da encarnação, esses laços vão se juntando, né? Ele ata, né? Porque desatar é o oposto de atar, de se unir. Eles vão se unindo no processo da encarnação. Depois vai ter o processo da desunião, do desatar. É igual desatar um nó, né?
Agora, numa desencarnação violenta, acho que é mais vapt-vupt, né? Por isso que ela é mais dolorosa, assim, causa mais estranheza. Então, será que é aí que usa o termo romper? Isso que eu Pensei nisso, porque aí seria essa é a minha rompimento, né? dúvida. Eu também estou especulando, né? Por isso eu disse que é preciso que a gente tenha um estudo mais sistemático sobre isso, porque aí você pega, né, os contextos, aonde que está, e o que ele quer dizer nesse contexto e tal, porque isso dá um entendimento completo, né, do termo, para a gente entender melhor. No próprio Livro dos Espíritos, na sequência dessas perguntas, vão ter questões que vão suscitar sobre isso que a gente está discutindo aqui. Então fica aí, Ana, também, para depois você dar uma lida. Na sequência da 155 para frente, o Kardec pergunta sobre as mortes violentas, você deve se lembrar claramente também. Ele faz essa pergunta, né, como que é o desprendimento nas mortes violentas. Enfim, aí dá para a gente ver e olhar outros textos também, no Evangelho, que vai falar sobre isso, para a gente buscar entender melhor sobre isso, que é um ponto assim, que eu nunca tinha pensado, muito interessante você ter trazido para nós. Porque em condições normais, o espírito leva 72 horas para que esses laços se desatem. São 72 horas. Assim diz Leon Denis. Kardec não estipula esse prazo, né? Leon Denis é que estipula. E a ciência também, eles não cremam, por exemplo, um corpo antes de 72 horas, né? Mas enterra antes de 72. Então, é assim, é algo interessante também, né? Tô falando aqui, tá fechado. A Lucélia comentou que também não tinha se atentado sobre isso e que ela também tinha pensado nessa questão da morte súbita como que funciona. Então é um tema para dever de casa para nós, né? A gente dá uma estudada e a gente pode estar conversando no começo da semana que vem, né? Ou no próprio grupo do WhatsApp também, se sentirem à vontade, a gente pode conversar por lá. Enfim, mais alguém quer comentar sobre isso, ou especificamente sobre alguma pergunta que a gente estudou agora? Não? Assim, mas você vê que no caso do exemplo desse senhor, né, em questão que nós estamos estudando, o senhor Cardon, o doutor Cardon, ele já estava no processo de desencarne. Então, a chamada primeira morte, que na realidade não foi morte, né, mas vamos dizer assim, foi um desprendimento. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós, é evidente, a gente sabe disso. Mas no caso dele, vamos dizer, acho que foi até pela misericórdia, ele fala isso, né? Porque ele teve esse vislumbre, veio e voltou para falar com os filhos. Então, ele já estava nesse processo de desprendimento. Mas a gente sabe que o encarnado pode comunicar também, mesmo que não esteja para desencarnar. Quem participa de reunião mediúnica aqui já viu encarnado. E interessante que quando nós começamos a trabalhar, às vezes as pessoas, mas isso não é possível, mas o próprio Kardec fala isso inúmeras vezes. Porque se você se desprende, você pode. Então, eu estou aqui com vocês, conversando. Mas se eu entro num processo de desprendimento espiritual, eu posso estar em outro lugar, conversar, dar algum recado, falar alguma coisa. Mas eu não desprendi dos laços, né? Daquele cordão lá que, se ele for rompido, e aí eu acho que é rompido mesmo, no laço fluídico, aquele laço lá, o cordão de prata, aí já ocorre a morte. Tanto é que na espiritualidade, parece que eles identificam se o sujeito é encarnado ou desencarnado pelo laço de prata, né? Não é Então, assim? mas aí não é rompimento, é o desenlace, o desenlaçar. Bom, então pode com a palavra... Vamos lá, então. Vamos prosseguir. Pode continuar, então? Pode ler a nota para nós, por favor. O número 9, o item 9, né?
De onde provinham as belas e boas palavras que, por ocasião do vosso retorno à vida, dirigistes à família? Olha aí, Kardec vem. Era um reflexo do que eu tinha visto e ouvido. Os espíritos bons inspiravam-me a voz e davam vida ao meu rosto. Olha que interessante, né? Muito, muito belo, né? Essa parte. Número 10. É interessante, assim, fazendo uma parte aí também, pelo menos tudo que a gente tem estudado, que sempre há mesmo a misericórdia, né, divina, e os espíritos vêm e dão essa notícia, e pelo menos até agora nós não lemos, eu acredito que a gente até vai ler, né, a hora que chegar nos espíritos mais sofredores. Parece que é sempre muito, muito interessante, muito tranquilo, né? Então, inclusive foi algo que a gente chegou a discutir algumas vezes, né, quando a gente falou sobre os espíritos felizes, é sobre o nosso próprio desencarne, né, porque a gente viu ali desencarnes belíssimos, né, que até provavelmente a gente chegou a brincar com a gente, né, dá até vontade de morrer, porque, gente, que beleza que é o desencarne desses espíritos felizes, né, maravilhoso, assim, o encontro que eles têm, né, assim, a gente fica impressionado lendo, né, então imagina vivenciando isso. Mas aqui a gente pode perceber que são espíritos em condições médias. Eles tiveram, sim, as dificuldades da perturbação, não são espíritos que são felizes ainda, né, na completude da palavra, podem ser, sim, claro, parcialmente felizes, mas tiveram mortes tranquilas, foram bem recebidos, enfim. Então a gente não precisa ficar com medo também, né, porque imagino que pelo menos na condição média a gente está, apesar dos nossos erros, né, a gente já está numa condição média, em grande parte, acho que é perceptível, pelo menos isso a gente já conseguiu. E, enfim, dedicar, né? Como a gente sempre costuma falar, é dedicar porque a gente está tendo a oportunidade de estudar aqui e ainda temos tempo para viver, né? Então, dedicar, vivermos bem esse tempo que nos resta para que possamos ter um desencarne ainda melhor, né? Do que temos agora, nesse momento, entre aspas, né? Então, melhorar ainda, né? Para que possamos ter um bom desprendimento. É isso mesmo, né, Vitor? Pode continuar, então? Pode ler a 10, aí depois a gente comenta as vezes. Que impressões julgais que a vossa revelação tenha causado nos assistentes e, de modo especial, nos vossos filhos? Especula tudo, né? Resposta: extraordinária. Extraordinária, profunda. A morte não é mentirosa e os filhos, por mais ingratos que possam ser, inclinam-se ante a partida dos que se vão. Se pudesse perscrutar os seus corações junto a um túmulo entreaberto, só se sentiriam batidas de sentimentos verdadeiros, profundamente tocados pela mão secreta dos espíritos que a todos ditam os pensamentos. Tremei, se estiverdes em dúvida. A morte, a reparação, a justiça de Deus, e eu vos asseguro, apesar dos incrédulos, que meus amigos e minha família acreditarão nas palavras que minha boca pronunciou antes de morrer. Eu era o intérprete de um outro mundo. Olha que bonito. Muito bonito, né? É mais ou menos assim, ó, antes de você ir de vez, dá uma olhadinha lá, como é que é, e vem e fala para os seus filhos. Foi exatamente isso. Não foi? Foi exatamente isso. Ele teve uma oportunidade, assim, extraordinária. E ele coloca, né, na 9, o Kardec questiona e ele coloca: o que estava acontecendo ali foi que os espíritos estavam ditando para mim. Então, eles inspiraram a minha voz. E exatamente, imagino que deva ter sido muito perceptível para as pessoas próximas a ele, a família ali, porque ele próprio narrou. Ele não era um personagem com esse caráter, né? Com falas como essas, que incitavam a caridade ou coisas do tipo, e um pensamento mais elevado, não era característico dele. Então aquilo deve ter sido surpreendente para todo mundo. E ele próprio coloca, né? Não, as palavras não estavam saindo simplesmente do pensamento dele, né? Mas ele estava, assim, sendo inspirado pelos espíritos, pelos bons espíritos. E aqui, né, nessa 10 é o mais interessante, porque todos nós queremos saber, né, o que ele acha, como que foi a reação dessa comunicação que ele deu. E ele coloca, né, que ressoou no coração dos filhos, que não tem como.
Porque por mais que ele possa ter tido esse caráter um pouco mais melancólico, mais materialista, a morte não mente, né? Ele coloca, a morte não é mentirosa. Porque é um momento diferente, né? É um momento de passagem, e aquilo tem uma dor envolvida e tem uma abertura. Quem é N aí, ó, que tá dando microfonia? Eu acho que Tá com o microfone aberto e tá dando microfonia. eu acho que é o Dona Danaí. Nair. Você consegue fechar, Marlene? Eu não sei se eu não consigo aqui fechar o microfone. Eu vou olhar aqui, espera aí. Ah, vou fechar seu microfone, viu, dona Nair? Certo. Espera aí. Pronto. Qualquer coisa que você quiser falar, viu? É só você abrir, porque aí eu já não consigo abrir. Só fecha. Mas Deixa eu te falar só um negócio. O meu livro, Céu e Inferno, tem umas palavras que é diferente. Igual você falou aí, né? A boca falou, agora que a minha voz pronunciou antes de morrer. Eu era intérprete de um outro mundo. Tem alguma palavra que eu fico em dúvida, assim, eu escuto vocês falar, meu Deus, será que está pulando? Mas é que a não, voz é diferente. tá certo, é que a tradução é diferente, né? Aí Cada vez que eles vão escrevendo, já faz uma coisa moderna, né? Para cada tradutor muda, né? Cada tradutor traduz de uma forma os textos, né? Então é natural. Aqui a que a Marleninha está lendo é uma, essa aqui que está aqui é uma tradução livre, então é diferente, é natural. Às vezes dá uma perdida, assim, por causa que muda algumas palavras, às vezes a forma, né, da frase também muda, então é normal. Mas aqui eu gostei bastante dessa 10, ela é muito tocante, né? Porque ver essa reação Ela chega a dos ser filhos, poética, né, Bia? ela chega a ser poética. E é isso que a gente vê, né? Então, assim, essa possibilidade dele ter podido trazer para os filhos e mostrar, né? Falar o que é mais importante e deixar claro, olha, isso tocou, né? Isso tocou o coração deles, tocou o coração, por mais que fossem incrédulos alguns que eles estavam, tocou, não tem como, né? Foram palavras sublimes em um momento derradeiro. Então, isso faz com que tenha um toque especial nas palavras ditas por ele, não tem como. E, enfim, é muito belo, não tem muito o que dizer sobre isso, é muito belo. Acho que a gente se resume bastante nisso. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero. O Vitor, em contrapartida, essa semana eu gravei um áudio lá para a Sementeira Cristã, e é uma carta de uma suicida, né? E assim, a hora que eu estava lendo é muito emocionante, porque a gente está falando dessa questão do desencarne, como é, e ela narra, né, que ela tomou um veneno, né, e aí a hora que ela se viu do lado do corpo, ela começou a carregar, ela fala isso, comecei a carregar o corpo fétido junto comigo, né, o espírito e o corpo ali em decomposição, né, e que na hora do enterro ela tentava falar para as pessoas que ela estava viva e ninguém ouvia, né, e que ela ficou muito tempo dessa forma, até que aí ela conta, né, que ela orou e a mãe que estava desencarnada também pediu por ela, vieram socorrer. Então, assim, a gente está lendo, por enquanto, até os medianos, né? E não que essa moça também, a questão foi a maneira como ela desencarnou, né? Eu não sei como ela era na vida, né? Um ato de desespero, ela narra lá que ficou grávida na guerra, lá em 1900 bolinha, ninguém aceitou a gravidez, então no ato de desespero ela cometeu suicídio. Mas foi horrível, né, a passagem dela, o desencarne, até ela recobrar a consciência e conseguir ser socorrida. Olha que interessante, né? Enfim, a gente inclusive vai ler, a gente vai chegar nos suicidas ainda e a gente vai ver comunicações como essas, né, de arrependimento, enfim, são histórias tristes, mas que servem para nós, né, também no aspecto de conhecimento, de instrução e também de inspiração para que a gente faça diferente, né, para que a gente tome outros caminhos. Então, todo tipo de comunicação, de qualquer tipo de espírito, ela é instrutiva para nós. A Lucélia fez uma pergunta aqui no chat, ela perguntou, por que diz que a morte é reparação? Em que sentido? Porque ele coloca aqui, temeis se estáis na dúvida. A morte é a reparação, a justiça de Deus.
Interessante, Lucélia. Eu também estou me perguntando sobre isso. Por que que ele quis dizer? O que ele quis dizer com a morte é a reparação, né? Não sei se eu particularmente também não consegui entender especificamente o que ele quis falar com reparação. Assim, eu vou jogar aqui minha opinião. Vejam que ele não tinha aquela espiritualidade assim, mas apesar de ser um momento rápido, já teve uma transformação nele. E, ao mesmo tempo, ele volta para apresentar para os filhos que também são tocados. Pode ser até que depois eles mudem de ideia. A gente, como diz, não sabe o final da história deles. Mas quando, eu pensei assim, que quando ele fala, olha, tremei se estiverdes em dúvida. A morte é reparação à justiça de Deus. E eu vos asseguro, apesar dos incrédulos, que meus amigos e minha família acreditarão nas palavras que minha boca pronunciou antes de morrer. Então, talvez seja nesse sentido, eu pensei. E quando ele fala em cima, mais um pouquinho para cima, se pudesse, quer dizer, prescrutar os seus corações junto a um túmulo entreaberto, só se sentiriam batidos de sentimentos verdadeiros. Porque eu penso assim, é claro, fechei sem querer, né? Deixa eu sem querer. Mas eu acho que fechei foi só agora. A morte em si, ela não vai causar um milagre, mas ela mexe, tanto com o que parte, quanto com os que ficam. Então, será que não pode ser isso? Não sei, Lucélia. É uma boa interpretação. Enquanto você foi falando, eu pensei de uma maneira também que eu acho que é válida, porque a morte, né, para ele, que era materialista até então, pouco tempo antes de morrer, ele virou, né, ele não virou, mas ele começou se curvou, né, ele coloca dessa maneira, que ele se curvou à bondade divina e a uma questão um pouco mais espiritual, percebendo que a vida não era só a matéria. Mas ele coloca antes, né, temei se estáis na dúvida, a morte é a reparação. Então a morte não é o fim, como muito se pensa quando se é materialista, né? A morte não é o fim, é a justiça de Deus. Por que a morte é a reparação? Porque ela proporciona uma nova chance para o indivíduo. Então, ela não acaba com o que ele teve até aquele momento. Ela dá uma nova oportunidade. O espírito não morre. Então, o espírito permanece e o espírito tem novas oportunidades para reencarnar. Então, a justiça da reencarnação. Acho que talvez ele tenha querido dizer isso, né? Que a morte é exatamente essa reparação, principalmente quando se diz no aspecto da reencarnação, porque a reencarnação é o que faz com que seja tão justo tudo que a gente vive. Te interrompendo um pouquinho, Vitor, se a gente for ver, tanto o nascimento quanto o desencarne acabam sendo momentos, entre aspas, mágicos na vida do espírito. Porque quando você está no plano espiritual e vem para cá, você vai atravessar esse portal de lá para cá. E isso, ele vem cheio de expectativas, de esperança, de promessas. Então, é uma reparação. E na volta também, né? É claro que há retornos e retornos, né? A gente sabe disso, como há encarnes e encarnes. Mas aqui, nesse caso, é o caso dele, né? É o caso dele. Para ele foi uma reparação. E para os filhos também, né? É verdade. E, assim, eu acho que tinha esquecido de comentar essa última frase dele, né? Eu era um intérprete de um outro mundo, né? Ele foi basicamente um médium ali, né? Teve a oportunidade de ser um médium no seu último momento. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode prosseguir? Então, deixa eu só comentar com vocês. Quando eu comecei no Espiritismo, eu li o Nosso Lar, há quase 40 anos atrás. E agora eu estou retomando nas obras de André Luiz. Só que eu comecei pelo final, e a vida continua, eu já li, e agora estou lendo o Nosso Lar. Apesar de ser na zona do umbral, é bem assim mesmo. É tudo oportunidade de crescimento espiritual e de mudança. Interessante, Verinha. Com certeza, a morte ela dá essa oportunidade, né? É muito triste porque, inclusive, até um amigo estava questionando sobre isso, né? Isso é muito interessante porque tem, inclusive, um filósofo muito conhecido, chama Albert Camus,
E o Camus, ele diz que a gente vive numa situação e a principal questão da filosofia tem que ser sobre o suicídio. Eu vou explicar o porquê que ele pensa isso, né? Ele pensa que antes de qualquer coisa que a filosofia vá pensar, se é sobre ética, se é sobre como se adquire o conhecimento, qualquer que seja a questão filosófica, a primeira questão de todas é sobre o suicídio, porque para ele, a primeira questão que o homem tem que responder, para depois responder qualquer outra pergunta, a primeira questão que faz com que todas as outras sejam válidas ou não é: a vida vale a pena ser vivida? Né? Pensando, obviamente, no contexto dele, que era um homem materialista. Mas ele cria uma reflexão muito interessante em cima disso. Ele diz que o homem ele chega em um contexto que ele percebe que é o que ele chama de absurdo, né? O Camus ele é conhecido pela filosofia do absurdo. E o que é esse absurdo para ele? O absurdo para Camus é basicamente a percepção de que nós estamos vivos e que ou existe algo ou não existe nada, e você fica nesse meio termo entre será que a vida vale a pena ser vivida? Qual o sentido dela? Então essa busca por sentido é o que ele chama de absurdo. Ou então você cai, né, nessa questão, se curva ao materialismo, ou então permite com que seu idealismo viaje, com que você acredite em teorias, ou pense, crie teorias sobre a vida, o sentido da vida. E para ele, essa principal questão a ser respondida, a primeira e a mais séria questão filosófica para Camus, é exatamente se a vida vale a pena ou não ser vivida. E para um materialista, isso é uma questão assim, muito, muito forte, né? Porque ele precisa de uma forma de pensar sobre isso. E o materialista pensa que a vida cessa, né? Então, se a vida cessa, tudo que ele faz, nada tem sentido. Porque se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, pouco importa, porque ele vai morrer e tudo que ele fez não vai ter tido nenhum valor. Ele não vai ter nenhuma recompensa ou nenhuma punição pelos erros ou acertos. Então, é uma questão muito importante. E eu penso que essa questão da reparação surge exatamente aí, né? Porque quando se tira a ideia de que a vida não cessa, que a vida cessa, quer dizer, surge uma nova esperança. E essa nova esperança é essa reparação, a oportunidade de fazer diferente e uma esperança pelo próprio fato de continuar vivendo, né? Isso é muito inspirador. Continuar vivendo, né? Tudo aquilo, os laços que criei, as coisas que pensei, as coisas que estudei, elas não vão ter sido em vão. Elas têm uma serventia, eu vou continuar. Então isso é muito inspirador. E eu acho que a reparação aparece exatamente aí, né? Nesse ponto. Enfim, E como é forte também nosso instinto de sobrevivência, né, Vitor? Às vezes eu fico pensando, vejo aquele pessoal lá na África, por exemplo, naqueles países paupérrimos, aquelas pessoas esqueléticas, esperando comida, esperando água, esperando alguma coisa, eu fico pensando, o que faz essas pessoas quererem continuar vivas? Né? Por que elas não dão fim ao sofrimento, né? O que motiva elas ali naquela miséria, que não tem nada, absolutamente nada, continuar vivas, né? Às vezes eu assisto aqueles filmes de fim do mundo também, Apocalipse, que tá caindo cometa, o chão abrindo, vulcão, e as pessoas correndo para tentar sobreviver, né, de qualquer forma. Então a gente tem isso também dentro da gente, né, o instinto de sobrevivência, que é muito forte. Tá ali, né, no princípio do livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec, né, que nós tememos o nada, porque o nada não existe. Então, é isso, né? Não tem como ter apreço pelo nada, porque não existe. A gente vai temer, a gente tem esse instinto de sobrevivência e tem a intuição de que a vida continua. Então, essa intuição ela é muito forte em todo homem, por isso que há essa dúvida. E o Camus ele é muito esperto quando ele pensa que a primeira questão do homem é essa, e de fato é. Porque se a vida não vale a pena ser vivida, qualquer outra questão não tem nenhum valor. Se você não tem um porquê viver, se a vida não tem um motivo, se ela não tem uma validade, todo o resto se torna secundário e inútil. Não tem sentido. E o que eu estava citando, né, que um amigo, inclusive, esses dias para trás, ele caiu um pouco nessa questão, né, e ele se encontrou aí percebendo o absurdo, como chama Camus. Então ele percebeu esse absurdo da vida e começou a se questionar, né, será que nada tem sentido? Que adianta eu fazer tudo isso e eu vou morrer, vou virar poeira, né? Eu fui conversar com ele e falei, olha, aí vai de você, né? Porque essa é uma visão, né? É uma visão a ideia de que acaba e você vira poeira e
tudo acabou, né? Existem outras visões, tanto filosóficas como religiosas, que seja. E você não tem que parar aí, né? Estude. Ele sabe que eu sou espírita e tal. E recomendei também, mas é interessante porque todo homem em algum momento se depara com essa questão, gente. Já que eles falou, é uma coisa que a gente pode perguntar e se questionar mentalmente para qualquer pessoa, né? Por que essa pessoa vive? Né? O que a motiva, o que faz com que ela levante da cama e viva todos os dias? Né? Que ela faça as coisas que ela gosta, que ela faça, às vezes, muitas coisas que ela não gosta, e etc. Quais são as motivações dessa pessoa? É uma questão, assim, que parece muito óbvia, mas que ela é silenciosa. E quando a gente percebe isso, é o que o Camus chama, nós percebemos o absurdo. E tá aí, né? É uma questão, para nós espíritas, nós temos a resposta, né? Que sobre essa questão, o que faz com que nós continuemos vivos, o sentido de nossas vidas, a nossa esperança, a nossa motivação, o porquê nós fomos criados. Então, essas questões aí são respondidas pelo Espiritismo. E é uma coisa que a gente tem que sempre se questionar, não perder esse hábito, para a gente não ficar ligado no piloto automático também, né? Só vivendo e passando, e passando, e passando, e com o piloto automático ligado, e a hora que vê também já foi, né? Então tem que perguntar qual é o propósito da minha vida, né? Por que eu estou aqui? Né? O que eu estou fazendo por mim mesmo, próximo pelo outro? E sempre ter esse questionamento. Para algumas pessoas essa pergunta, ou para a grande maioria dessas pessoas, essa pergunta é muito dolorosa, mas para nós espíritas ela tem que ser um motivador, para a gente retomar o prumo da nossa vida, né? Se às vezes nós estivermos afastados do nosso caminho. Então essa pergunta ela é uma pergunta reparadora para nós. E para outras pessoas, né, vai ser uma pergunta tortuosa, porque ela traz muita dúvida e muitas vezes muito sofrimento. É uma questão que fica aí se remoendo, né? Desde sempre o homem tenta explicar isso, né? A história da filosofia está aí para mostrar, né? E da humanidade em si, o homem sempre se questionou sobre isso, sobre o sentido da vida, são perguntas primárias da humanidade, né? O sentido da vida, o motivo da vida, o motivo das coisas que fazemos, o motivo de estarmos aqui, né? O que eu sou, esse tipo de perguntas são perguntas primárias, né? E, enfim, essa de se a vida vale a pena ou não ser vivida, qual o sentido dela, é uma dessas perguntas primárias também, que são muito importantes. E o Espiritismo dá essa esperança para nós. Enfim, a gente está chegando no fim, eu não sei se compensa a gente ler, porque a 12, inclusive, ela é um pouquinho mais longa, e também se a gente ler essas duas perguntas, a gente vai conseguir extrair muito pouco delas, né? Porque a gente, na hora que terminar a leitura, já vai ter dado o horário. Eu penso que a gente pode deixar sem o menor problema para a semana que vem. Deixa para a semana que vem. Que aí tá tudo melhor, né? Nós lemos até a 11 ou até a 10 só? Até a 10. Até a 10. Vai ser 11 e 12 depois. Eu acho que a gente pode deixar e na semana que vem a gente finaliza e começa a próxima comunicação também. Não tem o menor problema, a gente não tem pressa, né? Temos só todo o resto da eternidade para estudar.